A gente tem conversado já há algumas semanas sobre esse tema, 10 mandamentos livres para viver. E é simples, por que os 10 mandamentos trazem liberdade e não peso, como alguns pensam? Porque os 10 mandamentos eles foram dados por um povo num contexto onde eles estavam sendo libertados. Os caras passaram 400 anos dentro do Egito como escravos, e agora eles estão peregrinando pelo deserto, rumo à terra prometida. Deus para o pessoal e fala o seguinte: olha, a gente precisa conversar, já que vocês foram escravos durante tanto tempo, e agora vocês pretendem se tornar uma nação, a gente precisa conversar um pouquinho e ver quais são os princípios, os valores que vão nortear essa nação, para que vocês sejam uma nação forte, uma nação próspera, uma nação que possa ser um sinal do reino de Deus, aonde vocês estiverem. Então, os 10 mandamentos, ao contrário do que alguns pensam, que é aquele negócio de estraga prazer, aquele negócio de opressão, porque ninguém consegue realmente cumprir tudo isso daqui. Já falei outro dia que quando você levanta às 7 da manhã, lá pelas 11 você já quebrou uns 8, 9, e realmente ele é complicado, mas ele tem por trás a intenção de um Deus gentil, um pai amoroso com os seus filhos, para que os seus filhos não se percam ao longo da caminhada. A gente conversou na primeira semana sobre não terás outros deuses, e eu acho que faz todo sentido, Deus chamando o seu povo e falando: olha, se vocês começarem a depender de outras coisas, de outras pessoas, e esperando que elas façam o que só eu posso fazer por vocês, vocês vão entrar numa encrenca. Se vocês tiverem outros deuses além de mim, vocês vão morrer, vocês vão se frustrar e não vão ter esse vazio preenchido, vocês não vão ter sentido para a vida. Qualquer coisa que você coloca no seu coração, no lugar de Deus, sucesso profissional, dinheiro, bens, estética, outra pessoa, namorado, namorada, marido, mulher, neto, filho, isso aí tem um potencial lascado para se tornar deuses nas nossas vidas. Aliás, você já parou para pensar que grande parte das bênçãos de Deus tem um potencial forte para se tornar deuses nas nossas vidas? Então Deus chama o povo e fala: não tem outros deuses, não façam ídolos para vocês, não me reduzam a um objeto, não me reduzam a coisas que vão deixar vocês reféns, porque senão vocês depois não vão conseguir sair de casa, porque esqueceram o pezinho de coelho, porque esqueceram o trevinho de 4 folhas, não olharam o horóscopo, e aí vocês vão ficar com aquela neura, achando que as coisas não vão dar certo para vocês, porque vocês não estão cumprindo alguns rituais. Então não façam ídolos para vocês, porque isso só vai escravizar vocês. Vocês já eram escravos no Egito, não precisam continuar escravos. Fiquem comigo, adorem somente a mim, se relacionem comigo, dependam de mim. Para com essas crendices, parem com essas simpatias, parem com esses rituais, que nas igrejas evangélicas principalmente a coisa é bem complicada nesse sentido, e adorem e se relacionem comigo, ponto. Não tomem o meu nome em vão, não andem por aí dizendo que vocês são meus filhos, com o meu nome marcado em vocês, só que vocês não agem, só que sem agir como se fossem meus filhos. Não anda por aí dizendo que você é meu filho e você não faz as coisas do jeito que eu faço. Isso é tomar meu nome em vão. Olha, separa um dia para você descansar, porque no Egito vocês eram escravos. Lá vocês trabalhavam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas agora que vocês estão sendo libertos, eu fiz vocês para trabalhar 6 dias. E o 7º dia é para vocês descansarem. Descansarem do quê? Do trabalho, não das outras coisas. Descanse do seu trabalho, faça algo diferente do seu trabalho. Mas se envolva principalmente no seu dia de descanso com adoração. Se envolva no seu dia de descanso com a sua comunidade. Se junta para quê? Para trazer o seu coração de volta, para te renovar. Porque nos últimos 6 dias provavelmente você se perdeu. Mas o 7º dia você precisa vir, colocar a sua vida junto com os seus irmãos e me adorar. E você vai ver o que é descanso. Porque você pode descansar fisicamente, mas tem um descanso que é só Jesus que pode dar na nossa vida. Tem um descanso que é só Ele que pode renovar a nossa alma e nos deixar prontos para seguir em frente. E Ele fala: vocês querem ser uma nação forte? Honra teu pai e tua mãe. É ali que os princípios básicos começam na nossa vida. É ali que a gente estabelece como vai ser o ritmo, como vai ser a toada para o resto da vida. Se você é uma pessoa que não honra teu pai e tua mãe, provavelmente a toada da sua vida vai ser comprometedora. Não matem. É óbvio, não matem, porque se vocês matarem, vocês não vão ter nação. Mas daí Jesus vem e fala o seguinte: olha, matar não é só matar fisicamente. Cuidado, porque ao longo da vida você vai matando pessoas no coração e você vai criando amargura, ódio, faz um cemitério, se torna um coveiro, e ao invés de viver livre, você vive escravo. Escravo de quem você está
alimentando aquele ódio ainda. Não adulterem, sejam leais nos seus relacionamentos, tanto com o seu cônjuge, quanto com seus amigos, com seus patrões, com as suas comunidades. Seja uma pessoa leal, fiel na maneira como você vive. E hoje a gente chega aqui na 8ª palavra. Por que palavra? Porque a Bíblia não fala mandamento. Mandamento foi um título que nós demos. Mas quando Deus está diante do povo de Israel, Ele fala assim, olha, essas são as palavras que o Senhor deu. E aí ele começa, não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo. E nós chegamos hoje na 8ª palavra. Antes da gente começar a falar da 8ª palavra, eu queria que vocês percebessem como que essas últimas 5 palavras, não matarás, até ali não cobiçarás a casa do teu próximo, como que elas têm uma relação assim muito intrínseca. É muito forte a relação delas. Por exemplo, quando você pega o verbo, o mandamento, não matarás. Quando você mata alguém, você, de certa forma, está furtando alguém. Você está furtando um pai de uma família, uma esposa, você está furtando um filho. Quando você adultera, ou quando você induz alguém ao adultério, você está furtando a lealdade daquela pessoa a outra. Você está furtando o esposo de alguém, a esposa de alguém. Quando você mente, dá falso testemunho, a gente vai conversar semana que vem sobre isso, você está roubando o quê? A justiça que aquela pessoa teria. E quando você cobiça, aliás, a cobiça é o que gera todos os outros males. E quando você cobiça, você mata, você adultera, você furta e você mente. Então, essas 5 palavras, elas têm uma relação muito próxima. E ela tem a ver realmente com a maneira como a gente lida com o nosso próximo. Se vocês perceberem, aquelas 4 palavras de lá são as maneiras como a gente se relaciona com Deus, tem a ver com a nossa relação com Deus. Essas todas de cá têm a ver com o nosso próximo. Agora, uma pergunta. Será que todas essas palavras que têm a ver com o nosso próximo, Deus nos dá por causa de nós, a nosso favor, ou a favor do nosso próximo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve Deus falando, não matarás, sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, olha pessoal, vocês estão ouvindo? Não matem. Não matem. Porque daí eu vou ficar bem, certo? Se você não matar, eu saio com vida. Então, gente, não matem. Gente, não adulterem. Tá? Gente, não furtem. Não mintam. Geralmente é assim que a gente pensa. A gente pensa que esses mandamentos são para os outros, porque quem é mau é o outro, nunca é nós, nunca somos nós. A gente pensa que essas palavras, esses mandamentos são para conter a maldade que tem, sabe aonde? No coração do outro, para a gente ficar de boa, né? Porque daí eles não matam, eles não furtam, a gente fica de boa. Agora, você já parou para pensar o contrário? Você já parou para pensar que Deus dá essas palavras, esses mandamentos, porque a maldade que precisa ser contida é a que está no meu coração? E a maldade que está no meu coração é que atinge o meu próximo? E se você não sabe, Deus ama muito o seu próximo. E muitas vezes a maior ameaça do nosso próximo, sabe quem é? Nós. Legal, né? A gente precisa começar a ler a Bíblia, lembrando que Deus está falando comigo e com você, para mim e para você. Nada desse negócio para o meu amigo, para os outros. Esses mandamentos, eles querem colocar a nossa vida, a minha vida em ordem. Presta atenção nisso. Hoje à noite a gente vai conversar de algo que é muito importante. Não pense que é para o seu próximo, mas sim em favor do seu próximo, mas é para cuidar de você primeiro, para que o seu próximo não seja lesado, ok? Esse verbo, não furtarás. Não furtarás, o verbo furtar, ele é traduzido do hebraico de uma palavra chamada ganav, e você vai ouvir hoje à noite eu repetir esse negócio até você ficar doido comigo. Ganav é a palavra no hebraico para furto. Embora o Código Penal brasileiro faça uma distinção entre roubo e furto, a palavra ganav não.
A palavra Ganav, ela pega e engloba o furto, o roubo e mais um monte de outras coisas. Talvez um bom exemplo para a gente entender começar a entender o que Ganav quer dizer, o que furto quer dizer, da perspectiva bíblica e da perspectiva desse mandamento. Talvez seja bom a gente pegar 2 capítulos na Bíblia que fala bastante sobre esse verbo Ganav. Um deles, por exemplo, que está em Gênesis capítulo 30, versículo 33, na história de Labão e Jacó. Se você não conhece, depois você pode dar uma lida e pegar o contexto inteiro, mas ali existe um acordo entre Jacó e Labão sobre os rebanhos. E aí Jacó diz para Labão que as ovelhas malhadas e pintadas, que nascessem malhadas e pintadas seriam dele, e as ovelhas que não nascessem malhadas e nascessem brancas seriam de Labão. Nesse sentido, a palavra Ganav ali, porque Jacó era um cara astuto, Jacó e Labão eram 2 camaradas que viviam fazendo Ganav nas suas vidas. Eram 2 caras que viviam tentando achar brechas para poder ter benefícios pessoais. E ali, Jacó, ele está enganando, sim, o seu sogro. E ali, o sentido da palavra ganar é de roubar ovelhas e cabras. Olha só o que o Jacó fala: se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. A palavra ganav. Gênesis 31, 19, você tem uma outra parte dessa história, que é quando a família de Jacó, ele com sua esposa, fogem da casa do pai de Raquel, que é a sua esposa, e Raquel leva embora os ídolos do lar do seu pai. O seu pai saiu para dar um rolezinho, que nem diz aqui o texto próximo. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Alguns pensam assim: poxa, mas Raquel fez bem, né? Tirou os ídolos do lar, poupou o seu pai da idolatria, de não incorrer no segundo mandamento. Mas o que a gente não sabe é o seguinte: nessa cultura, os ídolos do lar tinham uma relação com a herança. Quando Raquel está fugindo de casa e levando os ídolos do seu pai, ela está arrumando um jeito de garantir que ela, mesmo estando longe de casa, depois receba a herança do seu pai. E nesse sentido aqui, a palavra ganav quer dizer tomar escondido os ídolos do lar. Tem mais um trecho aqui. Eles fogem, Labão volta para casa, vê que todo mundo foi embora, e Labão vai atrás deles. Encontra com eles no meio do caminho e fala para ele assim: Jacó, o que foi que você fez? Você não só me enganou, ou seja, você só não me fez ganav, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem me avisar? Ou seja, nesse sentido aqui, ganav é quando ele pegou as filhas, a filha, os netos, e foi embora sem dar a mínima satisfação. Esses são alguns motivos que significam a palavra ganav. Talvez a gente poderia resumir nessa noite, dizendo que a palavra ganav, ela quer dizer ato de tomar algo que pertence ao outro, seja objetos, propriedades ou pessoas. Sabe quando você toma namorado de alguém, namorada de alguém, esposo de alguém, esposa de alguém? Sabe quando você rouba amigo, amiga de alguém? Tem a ver com ganav. Quando você pega um objeto, propriedade, quando você faz uma maracutaia para poder ganhar vantagem de alguém, ganav. O processo de enganar o outro para obter algum tipo de vantagem pessoal. E aqui começam os nossos problemas. Porque se ganav tem todas essas implicações de usar a artimanha, usar a astúcia, a esperteza, para se beneficiar do outro, para ganhar algum benefício lesando o outro, como é que fica a nossa sociedade brasileira? Como é que fica a nossa sociedade brasileira nesse contexto? Eu acho que a nossa sociedade ela está encharcada por ganav, por todos os lados, em todos os meios. Por exemplo, ganav está presente, sabe aonde? No plágio. Quando você se apropria de conteúdo intelectual. Ganav está presente quando você cola numa prova. Ganav está presente quando você assina na lista de presença, bate o ponto para o colega.
Na compra de títulos e diplomas acadêmicos, Ganav está presente. Comprar ou produzir produtos falsificados, Ganav. Não pagar uma dívida e dizer para o credor assim, não, se vira, vai na justiça. Enquanto isso eu ganho tempo, e aí quando for julgado o meu caso, o dinheiro já desvalorizou, eu perdi uma parte, e o credor foi lesado. Sabe o que é isso? Ganav. Receber benefícios indevidos. Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu tenho meu pai, que é militar, e ele faleceu, e eu tenho a pensão dele. E enquanto eu não for casado, eu recebo a pensão do meu pai. No entanto, meu pai morreu faz 40 anos. Eu estou há 39 anos junto com alguém, não me casei, mas estou morando junto com alguém, para que eu não perca o benefício do meu pai, que já está morto, e a pensão que eu já não deveria estar recebendo mais. Sabe o que é isso? Ganav. Furto. Alterar valores de notas fiscais para reembolso. Quando você sai com o dinheiro da empresa e para te reembolsar, e a moça do caixa faz aquela pergunta assim, que valor o senhor gostaria que eu fizesse a nota? Vocês já ouviram isso? Que valor o senhor quer que eu preencha essa nota? Isso é Ganav. Adulterar balanços financeiros de empresa para pagar menos impostos ou para não dividir o que precisa dividir com os outros sócios. Esbanjar o recurso da sua empresa, por exemplo. Você é um funcionário, seu patrão te dá um dinheiro para você ir fazer um determinado serviço, e como é dinheiro da empresa, vamos torrar, vamos esbanjar, vamos lá naquele rodízio que custa 100 e tantos contos, vamos agir assim de maneira totalmente liberal. Isso é Ganav. Desviar verbas públicas. Ganav. Mas verbas públicas, o dinheiro não é de ninguém. Como não? O dinheiro é nosso. Quem desvia verbas públicas está enganando o povo. Isso é Ganav. Superfaturar um orçamento para o benefício do comprador ou para os corruptos. Sabe o que é isso? Ganav. E calma, antes que você me trucide aqui, antes que o disjuntor caia aí, vamos seguir em frente. Olha as implicações de Ganav e a corrupção no Brasil. Esse Instituto Transparency International diz que o Brasil, no quesito honestidade e transparência, ocupa a posição, sabe qual? 72, cara. 72. E olha o cidadão brasileiro. 1 em cada 4 brasileiros já cometeu ato de suborno nos últimos 12 meses. Sabe o que é isso? Ganav. Isso faz a gente pensar se Ganav é um pecado que está na esfera pública somente, onde tem os governantes, no judiciário, nos grandes poderes do nosso país, ou se Ganav também está presente em nós. Pesquisa da UFMG, Instituto Vox Populi. As 10 formas de corrupção mais praticadas, mais comuns entre brasileiros. Vamos ver? Vamos ver se vocês aguentam. Comprar e vender sem nota fiscal. Quando eu falar o IT, vocês falam assim, Ganav, beleza? Comprar e vender sem nota fiscal. Não declarar imposto de renda. Subornar guarda para evitar multa. Falsificar carteirinha de estudante. Dar e aceitar troco errado. Ok, vocês passaram no teste. Vamos para as próximas 5? Roubar TV a cabo. Não, pode ficar tranquilo, não precisa mais falar Ganav, porque vocês vão cansar de falar Ganav hoje à noite. Olha os tipos mais comuns de corrupção do brasileiro. Roubar TV a cabo, furar fila. Sabe aquele cara que chega assim, aquela miguezinha, e fala assim, não, mas é que eu estava aqui, aí eu fui ali, só que eu pedi para o outro, só que o outro que estava aqui não estava mais aqui. Ou aquele que vai chegando perto da fila assim, e de repente dando uma de louco e entra na fila. Ganav. Comprar produtos piratas. Bater o ponto do colega. Falsificar assinatura. Olha, hoje eu não vou na aula, mas você pode assinar o meu nome na lista de presença para mim? Gente, se Ganav gera corrupção, e a corrupção está na máquina pública, a pergunta que a gente tem que fazer hoje é o seguinte: a máquina pública está do jeito que está hoje, porque Ganav habita na vida dos outros, ou essa pesquisa mostra que nós, homens e mulheres brasileiros,
temos o Ganav como algo da nossa cultura, algo muito intrínseco, algo muito impregnado dentro de nós. E nós, na verdade, somos tão corruptos quanto o pessoal da máquina pública. Quer ver um exemplo de corrupção? O que a corrupção gera no nosso país? Pesquisa da Fiesp. O valor da corrupção no Brasil hoje é de 50 bilhões por ano. Isso é o que a gente sabe. 50 bilhões por ano. Se você não sabe o que é 50 bilhões por ano, é mais ou menos isso aqui, olha. 57 mil escolas, mais 918 mil moradias. Ou reduzir pela metade as casas sem saneamento básico. Isso significa que em 2 anos, se a gente conseguisse fechar a torneira da corrupção, nós poderíamos acabar com as moradias no Brasil sem saneamento básico. Todas teriam. Essa é a corrupção do Brasil. Olha só, Folha de São Paulo, setembro de 2011. De 7 a 8 bilhões de reais por ano são desviados de verbas federais enviadas aos municípios para alguma obra pública na cidade. De Brasília para Lagoa Santa se perde em algum momento e não chega. 7 a 8 bilhões de reais por ano. Pior, 1% dos casos que são levados ao judiciário são concluídos e os responsáveis punidos. Todos os escândalos que você vê na TV, de corrupção, toda aquela roubalheira, só 1% desses casos são levados ao judiciário e os responsáveis são punidos, o processo é concluído. Interessante que a gente acha que quem não é punido no nosso país são os criminosos, são o pessoal que mata, que rouba, o pessoal que assalta nos sinais, que invade as casas. Mas e quem pratica corrupção no nosso país? É punido? Outra pesquisa, 2013, feita pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda. Você pode achar essa pesquisa na internet. Eles dizem que o indicador da sonegação no Brasil, eu estava falando de corrupção antes, daquilo que o pessoal passa a mão. Essa pesquisa mostra daquilo que é sonegado no Brasil. 28,2% da arrecadação é sonegado. ICMS, imposto de renda, contribuições previdenciárias, 30% é sonegado. E este percentual equivale a 10,4% do PIB, representando um valor de 501,9 bilhões ao ano. Por quem? Quem que gera esse rombo de 501,9 bilhões? Empresas que não pagam o INSS, que não recolhem, não declaram, não pagam o seu imposto de renda, pessoas físicas que sonegam o imposto de renda, trabalhadores autônomos que não pagam os impostos. Interessante que a gente fica escutando questão de corrupção no Brasil, que ela gera 50 bilhões de prejuízo, mas se você parar para pensar, o rombo que a sonegação de impostos gera é 10 vezes mais do que a corrupção. Pergunta, quem gera o quê? Ganav é um problema daqueles que estão na máquina pública, governando o nosso país? Ou, infelizmente, Ganav é um pecado presente nas relações entre brasileiros? Relações que são caracterizadas por uma frase que um jogador tricampeão na década de 70 disse assim: o importante é ganhar vantagem em tudo, certo? Essa é uma frase que não gerou a cultura do Ganav, mas certamente simboliza a maneira como a gente vive as nossas relações e faz as nossas vidas. E olha, se a gente parte do pressuposto que o decálogo, os 10 mandamentos, nos é dado para que a gente seja livres de pecados que são nomeados aqui nos 10 mandamentos, eu acho que nós somos reféns ainda, como nação e como pessoas, de Ganav. Nós somos reféns dessa mentalidade de furto, de ganhar vantagem, de lesar o próximo, querendo ganhar vantagem em tudo. Talvez fique mais claro o que eu vou dizer agora para vocês. Eu vou reduzir, eu vou tirar o foco do nosso país e eu vou reduzir o foco em algumas relações nossas. Por exemplo, as relações profissionais.
entre empregados e empregadores. A relação entre... Agora foi, não esquenta não. A relação entre senhores e servos. Às vezes você lê nas Escrituras a palavra servos, mas a gente podia traduzir para hoje como empregados, empregadores e empregados. E essa relação, ela é algo tão importante que Deus fala dessa relação empregadores, patrão, funcionário, nos livros da lei. Se você ler o Pentateuco, cara, você vai perceber como que Deus tem preocupação para que isso seja algo saudável. Quando você vai para os profetas, você vê Deus indignado como que o povo estava fazendo isso. Quando você lê os evangelhos, Jesus está sempre se esbarrando nisso. E quando você chega nas cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro e de Tiago, você também vai perceber esse tema voltando à tona. Quer ver um exemplo desse? Por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 4. Olha o que Tiago está dizendo sobre a relação de Ganav e o empregador. Nós vamos pegar o patrão primeiro, tá bom? Vejam, patrões, empregados. Vejam, patrões, empregadores. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Tiago está num tom meio profético, ele está meio que dando uma dura da parte de Deus nos empregadores. Ele está dizendo o seguinte: o dinheiro que vocês deviam ter pago para os seus funcionários, mas que vocês retiveram de maneira ilícita, está clamando contra vocês diante de Deus. Presta atenção, o ceifeiro aqui pode nem ter consciência que o dinheiro está sendo retido. O funcionário às vezes nem sabe que o patrão de repente não está obedecendo aquela lei que saiu nos últimos 2, 3 meses, uma lei que geraria benefício para ele. Talvez o funcionário nem saiba que o patrão não está pagando o seu INSS. Mas Tiago está dizendo para os ceifeiros o seguinte: essa fraude está testemunhando contra você, diante de alguém. Sabe diante de quem? Do Senhor dos Exércitos. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Talvez o seu funcionário não saiba de tudo, que ele devia ter recebido, mas que você que sabe, reteve. A única coisa que ele sabe é que ele pega o dinheiro todo dia 5, e quando chega no dia 20, o dinheiro dele acaba. E ele vai orar e fala assim: Deus, o que está acontecendo? Eu estou administrando bem, eu não estou fazendo extravagâncias e o dinheiro não está dando. O que está acontecendo, Deus? E aí sabe o que acontece? Deus vai resolver o problema dele. Deus está ouvindo o clamor dele, que está sendo lesado pelo patrão, e vai resolver. A oração de quem estava sendo oprimido chegou aos ouvidos de Deus. É o que aconteceu no Egito, quando o povo foi liberto. O povo estava sendo escravo, oprimido por quem? Por Faraó. O povo clamou a Deus para libertar, Deus interviu, libertou o povo e executou juízo sobre Faraó. Uma pergunta que precisa ser respondida é: quando um patrão, um empregador, não dá aquilo que é de direito do seu funcionário, e ele retém de maneira ilícita, quando ele não recolhe o INSS dos seus funcionários, quando ele não paga os FGTS, quando ele se aproveita inclusive da fragilidade do seu funcionário para pagar menos, porque o cara está com a corda no pescoço, está com a água batendo no nariz, no mercado paga 5 mil, mas já que ele está lascado mesmo, a gente vai pagar 1.000 para ele. Quando você e eu fazemos isso, quem que é o opressor? Quem que é o faraó da história? Pegou a ideia? A gente pode facilmente se tornar faraó ao invés de ser o povo que precisa ser liberto. E se você se tornou faraó, te cuida, porque o povo oprimido está orando, e Deus vai escutar o clamor do povo oprimido, e provavelmente ele vai vir na tua direção e fazer justiça sobre você. Aí talvez você não entenda porque o negócio às vezes não dá certo, às vezes você não entende porque a tua empresa não vai.
Pode ser que uma das razões, tá? Não é a razão, mas pode ser que uma das razões, pode ser má administração, pode ser um monte de coisa, mas pode ser que uma das razões é porque você tem retido algo que não te pertence, não tem dado ao seu funcionário, e Deus está vindo e executando juízo sobre a sua vida. Então, sobre a sua empresa. Sabe quando que empregadores furtam os seus empregados? Quando fazem uso da fragilidade da pessoa para pagar abaixo do mercado. Quando explora o seu funcionário pagando a ele menos do que o mercado está pagando. Quando deixamos de recolher benefícios que são devidos. Quando nos omitimos diante de aumentos de novas leis geradoras de benefícios. E eu estou falando de gente que assiste televisão, que lê jornal, gente que tem cultura, porque talvez a pessoa que trabalha para você, ela não está atenta a essas coisas. Ela assiste a novela em casa, ela não assiste o jornal. Quando chega na hora do jornal, ela desliga e vai arrumar a casa, porque ela passou o dia inteiro arrumando talvez a sua casa, e a única coisa que ela faz diante da televisão é assistir a novela. Mas você que tem consciência das leis que saem, dos benefícios que saem, é responsabilidade sua. Que mais? Quando que nós furtamos o trabalhador? Volta um pouquinho. Não, é aquele mesmo, isso. Quando nos omitimos diante de aumentos de novas leis geradoras de benefícios, ou seja, Ganav. Esse é um problema recorrente entre os empreendedores brasileiros, aqueles que ocupam uma posição de patrões e empregados. Cuidado. Talvez você que é empregado, você está dizendo assim, isso aí, Fernando, pega esses caras, porque esses caras são folgados mesmo, vai lá, Fernando, continua, dá uma direita, dá uma de esquerda, porque os chefes são gente difícil mesmo, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa para você, a pancada para você é um pouco pior, eu acho, e ela vai vir agora, porque se de um lado os empregadores também lidam com o Ganav nas suas vidas completamente, os empregados também. Os empregados também lidam e têm que lidar com o Ganav. E eu quero deixar claro uma coisa para vocês, eu não estou aqui fazendo um discurso ideológico, político, eu estou fazendo uma exposição bíblica para vocês, teologia, tá bom? Como que é a relação entre Ganav e o empregado? A gente viu entre o Ganav e o empregador, Ganav e o empregado. Tito, capítulo 2, versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo escreve para Tito, um jovem pastor na ilha de Creta, que nem a gente viu no começo do ano, numa série de mensagens aqui. E Paulo fala para Tito o seguinte, Tito, ensine os escravos, ou os servos, porque a palavra para escravo aqui, a palavra doulos, é a palavra que pode ser traduzida como servos, os empregados. Ensine os empregados a se submeterem em tudo aos seus patrões, que procurem agradá-los e não serem respondões e a não roubá-los, a não Ganav neles, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. O que será que esse trecho mostra para a gente do que se espera de um discípulo de Jesus, como empregado? Esse trecho ensina para a gente algumas coisas, sobre como um discípulo de Jesus deve ser um empregado e um funcionário. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu tenho certeza que isso vai servir para você. O texto ensina primeiro que um discípulo de Jesus se espera que ele seja assim, submisso ao seu chefe, ao seu diretor. Se você fala assim, Fernando, você não conhece meu chefe, você não conhece a minha empresa, não sabe onde eu trabalho, não tem como eu me submeter. Não tem como se submeter? Então seja honesto, sai fora. Peça conta, não dá para você ficar trabalhando num lugar onde você não consegue se submeter àquilo que quem te paga espera de você. Você não pode receber salário para fazer o que você quer. Você recebe salário para fazer o que quem te contratou precisa que você faça. Você não pode ficar com esse negócio, eu não concordo com essa empresa, eu não concordo com essas estratégias, porque se eu fosse o dono dessa empresa... Ok, se você fosse o dono, mas você não é o dono. Então, quando você for dono, você faz do jeito que você quiser. Mas enquanto você não é dono, você precisa se submeter. É o que Paulo está dizendo. Quando você é dono, você faz o que você quiser. Porquanto, se você recebe salário da empresa, ela compra o teu tempo, ela te paga, você tem a obrigação, como discípulo de Jesus, de se submeter a quem é o teu chefe. Se espera de um discípulo de Cristo como empregado, que ele seja excelente. Excelente no quê?
no trabalho dele. Que ele faça não a coisa da melhor maneira, mas da melhor maneira que ele pode fazer. Se espera que um funcionário seja excelente naquilo que ele faz, que ele surpreenda o seu chefe, o seu diretor, porque ele é discípulo de Jesus. Que ele trabalhe sim e seja alguém acima da média. Porque no fundo, quando você trabalha e você é discípulo de Jesus, você não está trabalhando primeiramente para o seu chefe. Primeiramente você está trabalhando para Deus, como discípulo de Jesus. Por isso que você precisa ser excelente em honrar Jesus com a maneira como você trabalha. Lealdade. O que é lealdade? Quando Paulo fala, ensina eles a não serem respondões. E não serem respondões não tem muito a ver com respeito aqui não. Essa palavra ela tem mais a ver com sabotar. Sabotar o seu chefe. O seu chefe chama você numa reunião, você mais uns outros 4, 5 da sua equipe, fala assim, olha, gente, vamos começar essa semana, nós vamos usar algumas estratégias, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e eu quero que você que atua nessa área possa fazer isso, e você que atua naquela outra área, faça isso e isso. Ok? Todo mundo? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma objeção? Tudo bem. Bora trabalhar. Chega a hora do almoço, o pessoal bate o cartão, vai para o refeitório, vai para o restaurante comer, senta em volta da mesa. Ah, mas eu não concordo com ele, não. Não, mas você viu? Olha, o que ele falou, eu acho péssimo o jeito que ele administra a empresa. Olha, isso aí vai levar a gente para o buraco. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você está sabotando o seu chefe, o seu líder, o seu gerente, o seu supervisor, para os outros colegas. E isso não é atitude de alguém que se diz discípulo de Jesus. Se você discorda, se você não concorda com algumas estratégias, seja leal ao seu líder, ao seu gerente, ao seu chefe, e chama ele numa conversa e fala assim, fulano, deixa eu falar para você uma coisa, aquilo que você falou, eu acho que não está legal, eu acho que a gente pode mudar. Tenha coragem de ser leal e verdadeiro, ser honesto, ser leal com ele e olhar nos olhos dele e falar a verdade, ao invés de ficar sabotando o seu chefe para os colegas. Maledicência. Isso acontece muito em igreja também, mas esse é outro papo. Hoje a gente não vai abordar essa turma. A reunião do almoço, o cafezinho, geralmente vira um espaço para falar mal do chefe. E deixa eu te falar, se você é discípulo de Jesus, você não tem permissão para isso. Você está praticando ganavo. Você está furtando a honra do seu gerente, mesmo que ele esteja fazendo errado. O compromisso é de você com ele. Se espera que você e eu sejamos honestos com os nossos empregadores, não lesá-los, seja por notas fiscais de reposição, seja por cotações de produto, onde a gente compra o mais caro para favorecer alguém e aí lesa o nosso chefe, seja esbanjando o dinheiro em viagens, seja fazendo ligações interurbanas do trabalho, que hoje talvez é limitado, né? Mas na minha época a gente pagava caro pelas ligações interurbanas. E não tínhamos nem a hombridade de chegar no nosso chefe e falar assim, olha, eu fiz algumas ligações, quando vier a conta no final do mês, você pode me passar para eu reembolsar vocês? Usando material do escritório, folhas sulfites, máquinas de xerox, impressora, clips. Clips é o pior, né? Tudo bem, o clips não conta, mas... Integridade. Se espera que o empregado seja íntegro, um empregado discípulo de Jesus, tá bom? Quem não é discípulo de Jesus, isso não faz sentido. Para quem é discípulo de Jesus, integridade. Mostrarem que são inteiramente dignos do quê? De confiança. Mas para que tudo isso, Fernando? Por que o empregado precisa ser assim? Por que Paulo está instruindo assim? Tem um motivo. Para que, assim, agindo com lealdade, com submissão, com honestidade, com integridade, eles se tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Sabe o que é isso? É missão. Quando a gente vive assim, Henrique, quando a gente vive assim, missão. Sabe o que Deus esperava do povo de Israel quando eles saíram do Egito e Deus dá esses 10 mandamentos? Para que à medida que eles vão se estabelecendo como nação, as outras nações pudessem chegar neles e falar assim, puxa, quem foi que ensinou vocês a fazerem essa
Quem foi que ensinou vocês a terem essas relações em família? Quem foi quem deu a vocês leis trabalhistas e fez vocês se organizarem dessa maneira tão maravilhosa como nação? Quem foi que deu esses princípios para vocês? Deus espera isso de nós para que pessoas possam chegar ao nosso redor e perguntar assim: escuta, qual que foi a pós-graduação que você fez que ensinou você a ser leal e íntegro desse jeito? Qual que foi o MBA? Qual que foi o curso? Qual que foi a faculdade que te ensinou isso? E você poder dizer assim, olha, talvez você não vai acreditar, mas eu aprendi isso com o Deus Criador. Eu aprendi isso seguindo Jesus. E sabe, Ele me ensina essas coisas. Se você quiser, Ele pode te ensinar também. É para isso que a gente tem a responsabilidade de sermos excelentes, seja como empregadores ou como empregados. Agora, como que trabalhadores furtam os seus empregadores? Não acabou, eu falei para vocês que a pancada era um pouco maior. Uma pesquisa nos Estados Unidos também, não no Brasil, porque no Brasil não rola esse tipo de coisa, tá? Isso é no Brasil só. Trabalhadores admitem que de 3 de cada 8 horas de trabalho são usadas para atividades não relacionadas ao trabalho. E tem um dado brasileiro, que no Brasil, de cada 5 dias, o trabalhador lesa o seu empregador em um dia, usando o seu tempo no trabalho para fazer coisas que não têm a ver com o trabalho. Sabe aquele negócio do tipo assim, olha, eu preciso dar uma saída, mas você não precisa avisar nada a ninguém, não. Eu dou uma saída e já volto. Ou levo o trabalho de faculdade para fazer no serviço. Destas 3 horas, 44%, sabe para que é? Navegar na internet. Surfar na internet. Ou seja, 1h30 praticamente. E 20,4% gasta se socializando com os amigos de trabalho. O cara chega no começo do expediente, cara, tudo bem? Bom dia. Pá, e aí, você viu o jogo ontem? Como é que foi? Pá, Corinthians campeão. Do brasileiro, Atlético, ficou em segundo, não foi, não deu, tal. Palmeiras campeão do Copa do Brasil, né? Tinha que ganhar alguma coisa esse ano. Mas tal. E lá se vão 30 minutos. Lá se vão 30 minutos se socializando. Mas Fernando, ninguém é de ferro, ok. Se socializa na hora do intervalo, se socializa depois das 18. Mas não fica gastando 2 horas do seu horário de expediente conhecendo os seus amigos de trabalho e perguntando para eles como é que está em casa. Agora, olha que outro dado interessante. 60% das compras online são feitas, sabe em que horário? No horário regular de trabalho. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você não sabe. Isso hoje dá justa causa. Se patrões pegarem você usando o computador da empresa sem autorização para fazer as suas comprinhas online, é justa causa. Sabe o que é mais visto durante as horas de trabalho também? 65% dos vídeos do YouTube. Olha que legal esse vídeo aqui, deixa eu mandar para ele. Aí ele manda para o colega de trabalho, ele levanta da mesa dele, aí ele vai lá no outro colega e fala: ei, você viu o vídeo que eu mandei para você? Que legal esse vídeo. Eles ficam, socialização, internet, vídeo no YouTube, lá se vão mais 45 minutos. Sabe quem que paga essa conta? Os patrões. 760 bilhões são gastos com essas 3 horas de gente surfando na internet. Mas que bom que isso é nos Estados Unidos, não é aqui. Que talvez a conta seria muito maior. Nós temos outros problemas. 500 bilhões de gente que não paga imposto e 50 bilhões de corrupção, ou seja, mais de 700 bilhões de horas furtadas. Está vendo como é que o Ganav, ele está dentro da gente, tem gente que acha que é normal isso. As coisas que a gente falou aqui, tem pessoas que se você chegar e confrontar, ela vai dizer assim, aonde que eu errei? Não, eu estou trabalhando aqui. Minimiza a tela, né, do Facebook, que é o campeão, e finge que está trabalhando e acha que é normal. Durante o
momento de trabalho, usar a internet. O que será que é o contrário de não furtarás, gente? Alguém tem alguma opção antes de eu mostrar? Não furte. Não faça ganavo. Qual será que é o contrário de não furte? Alguém tem alguma opção? O apóstolo Paulo tem uma opção para nós, em Efésios capítulo 4, versículo 28. E ele diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Aquele que furtava, pare de furtar e trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalhe mesmo. Se você é pago, trabalhe com excelência, trabalhe com lealdade, trabalhe com honestidade, com integridade. Se você está onde você não gosta, então você tem que mudar de emprego. Mas se você está no emprego comprometido, seja leal, se engaje naquele trabalho e faça, o melhor que você puder. Por quê? Porque quando você fizer assim, Deus será honrado através do seu trabalho. Fazendo algo de útil com as mãos. Você precisa ponderar o seguinte: o seu trabalho que você faz é útil? E se ele é útil para quem? Para quem que ele gera benefícios? Porque trabalhos que geram benefícios geralmente são mais empolgantes. Por que você deve trabalhar e fazer algo de útil? Porque se você trabalhar bem, sabe o que vai acontecer com você? Você vai crescer profissionalmente. E se você crescer profissionalmente, você vai ter mais dinheiro. E se você tiver mais dinheiro, você vai poder pagar suas contas. E vai sobrar dinheiro. Sabe para que deve sobrar dinheiro? Para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Sabe qual que é o propósito desse mandamento, não furtarás? O propósito desse mandamento, não furte, é libertar, é não deixar que o ganavo reja a sua mente, o seu coração. Que o ganavo seja o que norteia a maneira como eu e você trabalhamos e fazemos as nossas coisas. Não furte, tem a ideia de proteger o nosso coração disso e nos mover na direção de uma força interior que se chama generosidade. Não furtarás é a maneira que Deus escolheu para que eu e você sejamos libertos dessa escravidão do ganavo, de tentar conseguir benefícios próprios, de ficar lesando as pessoas para a gente ganhar sempre mais e mais e mais, para que a gente possa sair dessa escravidão, possamos trabalhar bem, fazermos um bom trabalho, ganhar os nossos recursos e sermos generosos. Sabe qual que é a prova que você foi liberto de ganavo? Sabe o que mostra que você não é regido por ganavo? Por essa mentalidade do jeitinho que furta, que corrompe? Sabe qual que é a evidência na tua vida de que você não é escravo desse tipo de coisa? É quando você se torna generoso. Generoso no dar. Generoso no oferecer ao outro. E generoso em abundância, inclusive. Quando você consegue olhar para os seus recursos e você olha para o seu dinheiro, e o seu dinheiro, e você fala assim, eu vou dar a você. E ele fala assim, não, pelo amor de Deus, não me dá para ninguém. Aí você fala, eu vou dar a você. E ele, não, pelo amor de Deus. Você fala assim, sou eu que mando em você. E você pega o seu dinheiro e você dá. Dá, seja para instituições de projetos sociais, seja para uma comunidade cristã, seja para alguém que você gosta, seja para alguém que está passando necessidade. O exercício de botar a mão no seu bolso, pegar o seu dinheiro e doá-lo, liberta você do ganavo, da ganância. Se tem uma maneira para você mostrar para o seu dinheiro quem é que manda em quem, é você pegando ele e doando. E ele fazendo assim para você, ó. Tchau, see you again. É isso. Só que a gente tem medo disso. Porque no fundo, alguns de nós acham que o dinheiro precisa ficar com a gente, porque sem ele, a nossa vida não é nada. Essa tela pintada aqui, ela representa uma história que talvez poucos de vocês conhecem. É a história de um dos discípulos de Jesus chamado Mateus.
E Mateus, ele era um publicano, trabalhava na Receita Federal da época. Não da época, né? Da Receita Federal da Judéia. Ele trabalhava para o Império Romano. Mateus, ele era um fiscal que recolhia impostos do povo hebreu, numa época em que o Império Romano havia dominado os israelitas, toda aquela região. E o Império Romano, como dominou, ele recrutou algumas pessoas dos próprios judeus para poder recolher os impostos para o Império Romano. Mateus era um desses caras. Trabalhava na coletoria de impostos. Baixa um pouquinho. E trabalhava na coletoria de impostos. Então, Mateus, normalmente ele era conhecido pelo povo, ou ele era tratado pelo povo como alguém que era assim com o ganavo. Como alguém que extorquia, como alguém que enriquecia ilicitamente, como alguém que retinha o dinheiro que ele deveria dar a outros. Mateus era conhecido como alguém, provavelmente alguém ganancioso pelas pessoas. Não sei se ele era, mas ele era conhecido assim. E um dia Jesus chega para Mateus, que nem essa pintura mostra, e Jesus aponta para Mateus e diz assim: Mateus, eu te quero. Eu quero você. Me segue. E Mateus olha para Jesus e fala: puxa, tem certeza que sou eu, mestre? Porque eu e o ganavo, nós somos assim, ó. A minha vida é regida pelo ganavo. Será que o senhor não está falando com outra pessoa? Será que é comigo mesmo? E Jesus fala: sim, é com você, Mateus, é você que eu estou chamando. E aí, Mateus começa a seguir Jesus, e uma vida diferente começa a tomar conta de Mateus. Uma transformação começa a acontecer na vida desse homem, quando ele começa a seguir Jesus, que o ganavo começa a ser posto para fora, e ele começa a se tornar alguém generoso. Mas Mateus tinha um amigo, que morava na cidade de Jericó, que também trabalhava com ele na Receita, na Palestina. E um dia ele liga para esse amigo, e fala assim: e aí, Zaqueu, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Estou indo, aquela rotina de sempre, né? Ganhando um pouquinho aqui, às vezes ganha menos, tal, mas... E a família está bem? Tá bem? E você, Mateus, como é que você está? Olha, Zaqueu, eu estou ótimo, eu estou excelente, cara. Mas o que aconteceu? Você foi promovido? Ah, você está ganhando, você achou um peixão grandão aí, você está conseguindo tirar a barriga da miséria, né? Não, Zaqueu, não é isso. Aliás, eu pedi exoneração. Eu nem estou mais trabalhando para o Império Romano agora. Sabe o que aconteceu, Zaqueu? Um dia um sujeito chamado Jesus, ele chegou lá no posto da coletoria, olhou para mim e falou assim: vem e me segue. E sabe, depois que eu comecei a seguir esse sujeito, comecei a andar com ele, e comecei a ouvir as palavras dele, comecei a ouvir os ensinos dele, Zaqueu, minha vida mudou, Zaqueu. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, foi transformadora a experiência de conhecer esse Jesus. E aí o ganavo saiu da minha vida. Uau, Mateus, mas que história, hein, cara? Será que eu posso conhecer esse cara também? Será que dá para a gente marcar um encontro e a gente conversar, você me apresentar esse Jesus? Olha, é por isso que eu estou te ligando. Eu estou sabendo que ele pegou um avião aqui, e amanhã ele vai estar em Jericó pela manhã. E você vai poder encontrá-lo aí. Aí se despediram, e naquela manhã seguinte, Zaqueu ficou esperando Jesus aparecer em Jericó. Só que Zaqueu, ele era baixinho, um homenzinho baixinho, e ele tentava ver Jesus, mas a multidão cercava Jesus. E ele, desesperado para encontrar aquele homem que transformou a vida de Mateus, ele tentou daqui, tentou dali, pegava o celular, levantava o celular para tentar filmar, para depois ver, mas não dava, porque ele era baixinho demais. E aí ele olha uma árvore, e ele corre para aquela árvore, sobe na árvore e fica olhando. E de repente, Jesus aparece com o mesmo olhar que ele olhou para Mateus. E ele chega debaixo da árvore e ele olha com o mesmo olhar para Zaqueu. E o mesmo Jesus que disse a Mateus: me segue,
ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce daí que hoje eu preciso passar a noite na sua casa. Eu preciso passar com você hoje, em casa. E Zaqueu fica meio que, começa a tremer, começa a gelar por dentro e fala: uau! E ele desce daquela árvore, ele chama Jesus, o pessoal começa a ficar meio indignado porque Jesus entrou na casa dele, e de repente Zaqueu entra com Jesus para dentro da casa, e ali em algum momento, Jesus está ensinando aqui e ali, está falando sobre coisas importantes da vida, e Zaqueu está escutando aquilo. De repente, num momento, Zaqueu se levanta, no meio da sala, e diz assim: Senhor Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus. Hoje, para mim foi fantástico. Hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu nem falei com a minha mulher isso ainda, eu nem falei com os meus filhos, eu não falei com o pessoal que preciso falar, mas olha, eu reconheço que eu tenho andado com o ganave a vida toda. E Jesus, hoje as suas palavras me libertaram. Jesus, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus olha para Zaqueu, naquele momento, e diz assim: olha, Zaqueu, hoje a salvação chegou nessa casa. E a salvação aqui pode ser traduzida por libertação. Zaqueu, hoje você foi livre do ganavo. Zaqueu, hoje Deus libertou você dessa ganância e está conduzindo você na direção da generosidade. Um sujeito que antes retinha tudo, até o que não pertencia a ele, se torna um sujeito tendente a doar e a oferecer com alegria. A presença de Jesus move Zaqueu na direção da generosidade, liberta ele do ganavo, da ganância, e coloca ele rumo à generosidade. E o sinal de que Jesus fez isso com ele, sabe qual foi? É que ele se tornou generoso. O sinal de que Jesus alcançou o coração daquele cara, libertou ele do ganavo, para que ele não furtasse mais, é que ele se tornou generoso e passou a doar com alegria. Talvez você esteja pensando: Fernando, é agora que a gente passa a sacolinha e recolhe os dízimos. Seria um ótimo álibi, mas não é isso que eu quero, não é isso que a palavra de Deus está me ensinando. Nós precisamos entender que Deus quer nos libertar da maneira como nós lidamos com o dinheiro, e a maneira como a gente lida com os benefícios pessoais que a gente tanto almeja. E nessa noite a presença de Jesus com certeza quer transformar a sua vida e fazer você deixar de ser alguém ganancioso para se tornar alguém generoso, para que você pare de furtar e você comece a doar, a trabalhar para honrar, parar de furtar o seu empregado, parar de furtar o seu patrão, e você possa ser alguém que honre a Jesus com a sua vida. Que tal você fechar os seus olhos e ter uma conversa fenomenal com Jesus nessa noite? Que tal nessa noite talvez você precisa ter uma conversa com Ele como alguém que é um empregador, um patrão. Talvez você tenha que ter uma conversa com Ele como um empregado, como um funcionário, a maneira como você tem trabalhado. Talvez como cidadão. Mas eu só sei de uma coisa: que quando a gente coloca a nossa vida na presença de Jesus, a presença dEle tem poder, as palavras dEle têm poder para quebrantar os nossos corações e transformar as nossas vidas. E eu espero que isso aconteça hoje à noite, que a presença de Jesus mude a sua e a minha maneira
de ver o dinheiro, de ver a sociedade. Que nós saímos daqui hoje à noite como pessoas que não vão mais furtar, mas pessoas que vão doar. Gaste um tempo orando. Pai, se tem algo que nós não conseguimos sozinhos, é libertar o nosso coração da ganância, da esperteza, da astúcia, desse negócio da gente querer manipular, argumentar, para tentar se beneficiar das coisas, Senhor. Por isso, hoje à noite, nós queremos que a Tua presença nos invada. Nós queremos que a Tua presença nos liberte do ganave. Para que nas relações que a gente tem construído na nossa vida, seja como patrão, seja como funcionário, como cidadão, como pessoas, como discípulo Teu, Senhor, nós possamos nos render à Tua generosidade, Senhor. Faz de nós pessoas generosas no doar, no oferecer, Senhor. Faz de nós pessoas confiantes. Eu sei que viver como empresário no nosso país hoje não é algo fácil, Senhor, financeiramente falando. Mas, ó Deus, quem tem cuidado de nós até hoje é o Senhor. E é o Senhor quem tem provido todos os recursos que nós precisamos. Nos ajuda a confiarmos no Senhor e fazermos o que é certo. E poder experimentar a Tua generosidade e bondade sobre as nossas vidas. Senhor, muitos de nós também lidamos com um peso com o nosso trabalho, como algo pesado, algo que nós não gostaríamos de fazer. E que o Senhor dê a esses meus irmãos a capacidade de decidirem o que vão fazer da sua vida. Se vão ficar no trabalho, que eles sejam fiéis, mas que senão eles tenham coragem para mudar de emprego, Senhor. Mas aonde quer que eles fiquem, que eles possam ser leais aos seus patrões, como discípulos de Jesus, e o seu nome seja conhecido e seja honrado através das pessoas que trabalham bem e das pessoas que são bons chefes e bons patrões. Que nessa noite o Senhor alcance o nosso coração com as boas notícias de que o Senhor está pronto para nos perdoar e nos dar um recomeço, assim como o Senhor fez na vida de Mateus, na vida de Zaqueu. E que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar com generosidade. Generosidade para socorrer pessoas que precisam. Generosidade para socorrer, inclusive sem ficar questionando muito. Generosidade para a gente ajudar o aflito. Generosidade para a gente investir em projetos. Generosidade para a gente investir no Teu reino, na tua igreja, na Tua obra, Senhor. Generosidade para que o Teu nome seja conhecido, Senhor. Porque o Senhor é generoso. O Senhor é generoso. Nós queremos ser iguais a Ti. Que a graça de Jesus, Senhor, possa nos impactar nessa noite, nos libertando de ganave. Que o amor do Senhor, o nosso eterno Deus e Pai, possa constranger o nosso coração para que a gente se renda ao Senhor e não tenhamos medo de fazer o que tem que fazer com o dinheiro, mas que tenhamos consciência de que é o Senhor quem tem cuidado de nós. E que o Espírito Santo possa, dentro de nós, transformar a nossa mentalidade e transformar a nossa atitude,
e que o Espírito Santo nos conduza ao longo dessa semana e pelo resto das nossas vidas, como discípulos generosos, que não furtam, mas que doam. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome daquele que se doou para que nós estivéssemos aqui hoje, Jesus. Amém. Não tenha medo, querido, de obedecer às coisas que Deus ensina para você. Você vai se surpreender.